E aí, tudo bem com vocês? Eu sou André Vasconcelos, professor de Educação Física, pronto para abordar meu assunto favorito. Vamos bailar? Hoje a gente vai falar da historicidade e aspectos socioculturais das danças. Foca na tela que você vai entender melhor, é agora. Vamos lá, bailando. Então aqui, ó, a dança como linguagem universal. A dança, uma das formas mais antigas de expressão humana, utiliza o corpo e o movimento para comunicar sentimentos, ideias e crenças. Ela é uma linguagem que reflete identidades coletivas e individuais, sensível aos contextos históricos e culturais e manifesta-se em diversos tipos que carregam marcas das sociedades em que surgem. De forma resumida, sucinta, a dança vem como essa comunicação, como essa expressão, e ela sempre vai estar direcionada para um sentimento, vamos colocar assim, seja de reflexão, seja de agradecimento, seja esse contexto de religioso, né, de expressar gratitude. É essa construção imagética que a gente tem da dança. E aí ela vai informar, vai expressar, é sempre esse direcionamento. Expressar, quer comunicar algo. O corpo vai ser o instrumento, o movimento vai ser a linguagem utilizada, o direcionamento. Com o movimento eu vou conseguir colocar cadência, vou conseguir imprimir, expressar realmente o que eu quero verbalizar, só que com o corpo sendo esse instrumento de fala. Tudo bem? Estamos entendendo até aí, né? Se não está entendendo, vamos entender que a gente vai aprofundar, porque agora a gente vai abordar mais esse contexto histórico, porque a história, ela vem dar um direcionamento de construção, a narrativa, ela vem para expressar e para falar. E fala o quê? Fala também dessa construção de tempo, tá bom? E dentro do quê? Contexto social, cultural, porque a cultura é conhecimento, social é das vivências e das relações. Apesar de eu conseguir dançar sozinho, minha expressão, eu tô aqui, ó, dançando, mas se eu já venho com uma dança um pouco mais ancestral, que faz você já consegue, não é uma dança individual, mas que tem um direcionamento que vai fazer uma narrativa que pode ser de um contexto coletivo, de um contexto social, de um contexto sociocultural, ok? Avançando, foca na tela. Então aqui, ó, a dança como linguagem universal, assim como as línguas faladas, ela traduz modos de ver o mundo e reflete a identidade coletiva e individual. É o que eu falei. Por mais que ela possa direcionar, ser praticada coletivamente, um indivíduo sozinho dança? Claro que dança. Então ele vai falar sozinho, mas ele pode falar por si, mas também pode narrar a construção de uma vivência, de uma experiência sociocultural, ou seja, com interações. É um indivíduo dançando pelo coletivo, ok? Avançando. Cada gesto, cada movimento carrega consigo significados profundos, comunica sentimentos, ideias e crenças e valores culturais. O corpo que dança é um corpo que fala, que narra histórias e expressa pertencimento. É muito importante a gente dar ênfase ao pertencimento, porque a partir do tipo de dança eu já consigo até identificar quem é aquele indivíduo. Então, se eu começo aqui, você já entendeu que tipo, esse rapaz, ele tem ginga no pé, ele tem samba, ele é o quê? Ele é brasileiro. Você já começa a fazer uma referência, a uma alusão a partir da identidade daquela dança, da compreensão daquele gestual, e aquilo já vai te enquadrar em um pertencimento. Você já é identificado, ok? Avançando. Então aqui, ó. Sensível aos contextos históricos e sociais, a dança se transforma constantemente, acompanhando as mudanças da sociedade e refletindo suas lutas, celebrações e resistências. Como exemplo, a gente tem o quê? Temos a capoeira, que é uma mescla, né, de uma dança, de uma luta adaptada e moldada, reformulada para um contexto de dança, para velar, mas que vai expressar resistência, resiliência e com a evolução histórica continua sendo parte de pertencimento, faz uma narrativa, uma construção histórica identitária das vivências e experiências trazidas
pelos escravizados, e que você ainda consegue entender acerca de racismo pela resistência de tipo, é marginalizado, é recriminado, é visto de forma, isso aqui é inferior, e tudo isso por meio da expressão. E ela vai se transformando, se adaptando, hoje patrimônio cultural, mas entendida como dança, como movimento, como gestual, como luta, pode ser utilizada nesse instrumento de luta, mas é uma arte que expressa e o movimento de dança está presente. Ok? Avançando. Então aqui, ó, das origens antigas ao mundo contemporâneo, temos as vertentes, essa linha um pouco mais temporal acerca dessa construção histórica. Temos aqui, ó, civilizações antigas, no Egito, na Grécia, a dança estava intrinsecamente ligada à religião e aos rituais de celebração à natureza e aos deuses. Então, a gente já tem aqui, ó, um pouco, na parte um pouco mais originária, essa parte ritualística era presente. Então, a gente tem ritual, inicialmente, temos rituais. Então, e atualmente ainda tem a dança direcionada para o ritual? Pensa você na igreja, tem as moças que estão lá na frente dançando? Sim, dançando, agradecendo, adorando a Deus. Por quê? Porque é uma das formas de comunicar, de expressar. Então, mesmo da antiguidade até a contemporaneidade, a forma ritualística ainda se faz presente. Ok? Outro ponto, já que a Idade Média, muitas danças populares foram reprimidas pela igreja, mas persistiam como manifestações genuínas do povo. Aqui eu tenho, por exemplo, a quadrilha, que era erudita, que era classista, mas que de algum momento foi reprimida porque de tipo tinha troca, tinha um contato profano, mas quando é absorvida pela plebe, então plebe, opa, transformação, expressão, alegria, vibração, profano dependendo da perspectiva de quem enxerga e de quem aponta, mas de quem vivencia é troca, é conhecimento, é saber, é alegria, é palavra que não pode sair da cabeça de vocês, relacionados à dança, é expressão, é vivência, é experiência, ok? Então, a dança, Idade Média, um pouco mais velada porque era reprimida, profana, mas não deixa de ser vivenciada e, quando absorvida por outras culturas, por outros povos, por outras classes, digamos assim, é tida como, tipo, expressão também, ok? Já que renascimento sempre pensa, se um dia foi velado, renasceu, ressurgiu, resplandeceu, iluminou, iluminismo ali vindo aqui, ó, porque é isso, tipo, vamos ressurgir, ressignificar. E aí as danças vêm como forma de quê, ó? Integrou com cortes europeias, com as normas e técnicas refinadas, dando origem ao balé como forma artística estruturada. Então, renasceu e expressou. O balé, por exemplo, é uma dança extremamente técnica, mas porque ela quer mostrar que dentro dessa parte do contexto do renascimento, tem métrica, e a métrica tem corpos perfeitos para execuções, porque ela tem que expressar. É momento em que a gente está estudando, que a ciência está vibrando, então a gente tem que entender o corpo, e o corpo vai exalar o instrumento, as narrativas, fisicamente. Então eram corpos longilíneos que expressavam anatomicamente a musculatura, e isso era evidenciado numa dança, simplesmente isso. Olha que belíssimo. Então aqui, ó, já nos tempos modernos, tornou-se meio de crítica social, resistência política e afirmação identitária, especialmente nas expressões afro-brasileiras, indígenas e urbanas. Aqui a gente já veio, por exemplo, desse contexto da capoeira, mas aqui temos o hip hop. Então é sempre uma forma de tipo, eu vou expressar, vou verbalizar, mas o corpo é o instrumento, e o que eu quero dizer é essa construtiva e essa narrativa de quem sou, de onde vim, por onde vou, para onde vou. Ok? Compreendendo essa linha do tempo, essa historicidade, a gente consegue avançar para falar um pouquinho mais de diversidade e formas de expressão. As danças se classificam em diferentes tipos, cada um com suas origens, funções sociais e características estéticas próprias. Essa diversidade reflete a riqueza cultural da humanidade e as múltiplas formas de estar no mundo. E aí, dessas múltiplas formas de estar no mundo, a forma de comunicação, nós temos os tipos, que pode ser folclórica, clássica, contemporânea, urbana, étnica. De forma bem resumida aqui, só para a gente ter esse vislumbre
porque isso já fizemos em aulas anteriores. Está com dúvida? Acessa a plataforma, vê lá a aula de dança que a gente aprofunda um pouco mais nessas métricas, nessas técnicas, nesses tipos, mas é entender que o folclore é uma dança popular e aí ela vai expressar dentro daquele universo, daquele espaço ali, alguma historicidade. Tem uma vivência local. É uma dança comum, mas de uma vivência local. A clássica vai vir de um aspecto um pouco mais técnico, a contemporânea desse aspecto mais livre, experimental, as urbanas dentro desse contexto em que está inserida na cidade, e a étnica é sempre nessa parte um pouco mais ritualística. Mas só entendendo esses tipos aqui, a gente já consegue ter uma... Tipo, meu professor, mas eu não consigo pensar em nada, se eu falo desses tipos, não me vem nada em mente. Foca na tela, que se você não conseguir identificar nenhuma dessas danças, eu não me chamo André. Aqui você vê expressão, é maracatu, é o balé, é o contemporâneo, é o hip hop, é o ritual, todas as formas de expressão. Você bate o olho no movimento, vejam, foca em mim. Todas as imagens estáticas, mas você enxerga o quê? Movimento. E esse movimento, ele está expressando algo. Veja a bailarina, olha essa bailarina aqui, olha a bailarina. Você vê a estilística do movimento. O moço do hip hop ali, ó, é uma parada de mão, mas você consegue ver a transição do movimento, a dança contemporânea aqui embaixo, ó, contemporânea, é expressão, é coletivo, o indivíduo, os indígenas aqui, sempre nesse contexto um pouco mais espiritual, ritualístico. Então, a partir do momento que a gente vê, a gente já consegue identificar. O maracatu aí, ó, alegria, expressão, cores vibrando em tela. Então, basicamente, a gente consegue enxergar aqui contemporâneo, clássico, folclórico, enfim. Bastou bater o olho, a gente já identifica tudo isso. Então, assim, ó, a dança, assim como a língua, é uma manifestação viva das relações sociais, culturais e políticas. Ela aproxima povos, preserva memórias e expressa modos de ser e de existir. Ao mesmo tempo, carrega marcas de resistência. Danças de origem africana, indígena ou popular já foram silenciadas, assim como as falas e expressões de grupos historicamente marginalizados. Pequeno adendo, é basicamente isso. Vejam, as danças que são ignoradas, reprimidas, são normalmente associadas ou atreladas ou de expressão de povos que são recriminados, reprimidos, ressachados. Então, há uma correlação. A dança ela é ignorada porque ela é de um grupo ignorado. E isso é bom? Pelo amor de Deus, eu não deveria nem ter perguntado porque é o óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Não, gente, não há uma hierarquia cultural e é importante a expressão do ser. E esse expressar, esse imprimir por meio da dança, ele é válido e não é inferior a qualquer outro tipo clássico de dança. Não, é só mais um tipo de dança, tanto quanto a dança clássica. Ela não é superior, ela tem um pouco mais de tecnicidade, mas apenas a técnica não é, como eu posso dizer, usual. Pense você falando com a sua mãe, aí você vai só usar a norma culta da língua, você vai falar expressamente, por meio dessa, venho a vossa senhoria, minha mãe, dizer que, pelo amor de Deus, você não vai falar assim. Então, por mais que a língua portuguesa, por exemplo, tenha técnica, ao contexto em que se expressa, assim como a dança, existe a técnica, mas há o contexto em que ela se expressa. Basicamente isso, né? As conexões. Enfim, então aqui, ó, compreender a dança como expressão identitária é entender que cada corpo e cada movimento tem valor e que nenhuma forma de se expressar é mais certa ou mais nobre que outra. Que é o que eu falei anteriormente. Não existe essa sobreposição cultural, né? Não existe de hierarquia, de melhor, não, é formas de expressar. Ok? Então, antes da atividade, aqui ó, ainda abordando acerca da diversidade, da legitimidade e resistência. Temos o aspecto da pluralidade dos movimentos, que aqui é a diversidade de sotaques e dialetos, também tem nos movimentos, que é o ritmo, o gesto, a ginga, vamos colocar assim. É um movimento, existe várias formas de expressar. Pode ser um movimento mais contido, mais expansivo, um pouco mais técnico, tal qual a linguagem, um pouco mais rebuscado, mas sempre com uma forma de expressar.
Basicamente isso, pluralidade de movimento, diversos movimentos, ok? Temos o combate ao preconceito, porque também faz esse direcionamento. Então, primeiro, pluralidade de movimento, combate ao preconceito, esse direcionamento de indagar, de questionar acerca de um contexto social por meio da dança, tá bom? E, por fim, um instrumento de transformação. A arte e a linguagem são instrumentos de resistência, afirmação identitária e transformação social nas mãos da comunidade. Instrumento de transformação por quê? Porque a partir do momento em que eu expresso, eu faço uma narrativa, eu conto um enredo, eu mostro uma história e isso influencia a comunidade a entender, ampliar as perspectivas e isso sim pode transformar a sociedade, tá bom? Aqui só para a gente finalizar, a dança é linguagem viva, dinâmica e plural. O estudo da dança sob a perspectiva histórica e sociocultural revela sua natureza como uma linguagem rica e multifacetada. Multifacetada porque ela tem várias vertentes, várias possibilidades. É rica, é ampla, é múltipla, tá bom? Aqui, ó, que reflete a identidade cultural, sempre desse contexto de identidade cultural dos povos e os contextos nos quais se inserem. A prática da dança permite que os indivíduos expressem emoções, criem narrativas corporais que integram com a história e a política, destacando o papel da arte como forma de resistência e afirmação identitária. Eu danço, eu existo e eu sou porque eu danço, eu falo, eu expresso. Ok? Se está ok agora sim, vamos fazer uma questão para saber se está ok mesmo. Foca na tela. Questão. Então aqui, ó. A dança moderna propõe em primeiro lugar o conhecimento de si e o autodomínio. Minha proposta é essa. Através do conhecimento e do autodomínio, chego à forma, a minha forma, e não o contrário. É uma inversão que muda toda a estética, toda a razão do movimento. A técnica da dança tem apenas uma finalidade: preparar o corpo para responder à exigência do espírito artístico. Aqui a gente tem uma visão acerca da dança, acerca da técnica. Qual o direcionamento? Eu danço para quê? Eu danço por quê? A técnica está lá inserida para quê? A gente abordou na aula de hoje, a gente entendeu que a técnica é uma abordagem, é um direcionamento, mas não é só em si o único direcionamento. Eu não danço porque eu tenho que dançar, eu danço para expressar. Então, a forma de eu dançar vai expressar algo também. Então, que é basicamente isso, ó. Tenho conhecimento de si, da autodomínio, minha proposta é através do conhecimento, autodomínio, chego à forma, a minha forma. E não ao contrário. Não é como se eu tivesse que dançar para ter uma forma. Eu danço para ser, essa forma é minha, meu amor. É a construção minha. Vamos ver das alternativas qual é a que mais se encaixa. Ó. Nas abordagens dos autores, a técnica, o autodomínio e o conhecimento do bailarino estão a serviço da padronização do movimento. Eu quero todo mundo fazendo a mesma coisa. Isso é dança? No TikTok, todo mundo aqui. TikTok é dança? TikTok é dança? Joguei, tô problematizando. Vamos pensar, vamos ver as outras alternativas. Subordinação do corpo a um padrão. Então, eu pego o meu corpo e digo, você tem que ser assim, você vai fazer assim, porque você tem que expressar isso daqui, você tem que ser isso aqui. Se é a minha forma, tem padrão? Tem padrão? Estou problematizando, a questão. Vamos avançar aqui, ó. C. Concretização da criação pessoal. Concretização da criação pessoal. Eu vou fazer aquilo em que eu consigo criar. Não vou responder, não. Você vai pensando aí. Por mim, vai lá, você tem no seu tempo. Alternativa D. Ideia pré-concebida de forma. Então, eu já tenho uma forma estabelecida. Tipo, tem que ser a forma assim. Se é a minha forma. É busca pela igualdade entre os bailarinos. Igualdade quer dizer que todo mundo se equipare, todo mundo ali igualzinho. Será que é isso? Vamos pensar. A minha forma é a dança, é a expressão, é a forma com que eu digo, que eu crio, que eu faço. Gabarito na tela é o quê? Olha aí, ó. Concretização da criação pessoal. É você expressando quem você é, da forma com que você quer. Basicamente isso. Captaram a mensagem? Ainda não?
pois agora não tem escapatória porque a gente vai fazer um resumão. Vamos lá. Tela aqui só para a gente finalizar. Temos a dança como elemento principal e aí ela vai ser um instrumento de quê? Isso mesmo, comunicação e a digníssima expressão. Dança, expressão. Dança, eu falo e expresso. Basicamente isso. Além disso, eu também tenho um contexto da historicidade. Essa historicidade vai direcionar para o quê? Para a manutenção da tradição de saberes dentro de um universo que é diverso, plural e que a gente entende que o principal objetivo é a liberdade do ser. Com uma dança eu consigo dizer o corpo é livre, criativo, expressivo, vivo. Por isso que eu posso finalizar dizendo que dançar é falar com o corpo, resistir com a arte e sorrir para a vida. É aquilo, né? Quem dança seus males espanta. Então, vamos ficando por aqui. Nos vemos em uma próxima oportunidade e até mais. Tchau, tchau.